eu lhe tinha feito. Amém. Senhor, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já está fazendo aqui essa noite. Aleluia, a Tua presença, o Teu movimento aqui é grande e nós já podemos perceber, Senhor, que grandes coisas o Senhor está fazendo neste culto. Nós Te agradecemos pelo que o Senhor recebeu dos nossos louvores, das nossas orações, pelo que o Senhor já derramou em resposta, e agora estamos diante desta palavra. Fala conosco em nome de Jesus, abre as mentes e os corações e traz a revelação do céu, tira todo impedimento desse coração, dessa alma, e traz graça em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se, irmãos. A palavra de Deus, ela vem falar aqui nesse capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, sobre Ana. Ana era uma mulher que viveu num tempo muito complicado, socialmente falando, porque no tempo de Ana, os homens tinham por costume ter mais de uma esposa, e o marido de Ana era um desses homens que ele tinha duas esposas. Ele tinha Ana e tinha a outra chamada Penina. E havia uma situação ainda complicada para Ana, porque ela não podia ter filhos, e socialmente falando, de novo, era muito complicado para a mulher que não tinha filhos naquela época, que ela era mal vista, ela era considerada inferior às outras, desprovida da bênção de Deus. Então Ana tinha esses conflitos no seu coração, essa angústia na sua alma, e ainda agravava-se a sua luta, porque a outra esposa do seu marido tinha filhos. E ela zombava de Ana, ela criticava Ana, e ela afrontava Ana. E diante dessa situação toda, Ana vivia uma vida angustiada. Mas acontece que, apesar disso, Ana era uma mulher que temia ao Senhor. Ela orava, era uma mulher de fé, que aqui diz na palavra de Deus, no capítulo de número 1, versículo de número 7, que de ano em ano ela subia para adorar a Deus, junto com seu marido, e a sua opositora a irritava, e ela ia adorando, e a sua opositora, a Penina, ia criticando no caminho, mas Ana ia adorando, ia para adorar, e não deixava de adorar a Deus por causa disso. E os tempos foram passando até que um dia, num tempo desse de adoração, e aqui eu quero já dar uma mensagem para o seu coração: nunca despreze as oportunidades de estar adorando a Deus, nunca despreze as oportunidades de estar no culto, de estar na casa de Deus, porque você não sabe que momento desse de adoração você será visitado com o sobrenatural que vai mudar a sua vida. Eu digo por mim que em cultos que pareciam ser apenas mais cultos, mais um culto, minha vida foi totalmente transformada pelo agir sobrenatural de Deus. Muito obrigado, meu irmão. E pode ser que nessa noite seja mais um desse dia, onde Deus vai te tocar de uma forma que a sua história nunca mais será a mesma. Aleluia. Então, um dia desses de adoração, Ana sobe como de costume, e ela vai orar a Deus, e ela vai buscar a Deus, e ali ela vai orando, ela vai falando, até chegar um momento em que não se ouvem mais as suas palavras. Talvez porque a sua garganta secou-se, talvez porque ela se internalizou para falar com Deus coisas muito mais íntimas que ela não queria que mais ninguém ouvisse. Tem esses momentos, não é? Que a gente ora mais alto, mas tem momentos que a gente quer guardar algo só para nós e Deus, que outras pessoas não podem escutar. Não sei porquê que nesse instante aqui que eu vou falar, a voz de Ana já não era mais ouvida, ela só mexia com seus lábios. Aí o sacerdote olha para ela e vai perguntar: até quando você vai estar bêbada na casa de Deus? Até quando? Afasta de ti esse vinho. E então ela vai dizer: não estou bêbada, mas estou aqui falando das minhas angústias para o Senhor. Então o sacerdote entende a dor dela e vai profetizar na vida dela. Ele vai dizer: seja feito para contigo assim como tu pediste, receba a tua resposta. E Ana recebe na sua alma aquela palavra, ela recebe no seu
coração, e ela sai dali convicta, certa, ela sai dali cheia de fé e de confiança, que a partir daquele momento o trajeto, a trajetória, o caminho da sua história seria outro, aleluia. E assim foi, porque ela volta para sua casa, e ela volta feliz, ela volta alegre, mas ela volta com mais do que uma alegria, ela volta com uma semente profética no coração dela, e essa semente gerou um milagre no seu organismo, aleluia. Porque as palavras que vêm de Deus são sementes proféticas que transformam todo o nosso ser. Então Ana vai passar os dias, vai passar o tempo, e ela vai se encontrar agora grávida. Ela vai agora sentir os sintomas da gravidez. Não vou dizer sintoma, porque sintoma é doença, não é mesmo? Ela vai sentir as mudanças da gravidez no seu corpo, aleluia. E então ela, toda alegre, vai chamar o seu marido e vai dizer: Eucana, meu amor, eu estou grávida. Imagina a festa que foi, a alegria que foi. E passaram-se os 9 meses da gravidez. Nasce quem? Nasce aquele que foi plantado no coração dela naquele dia de oração, naquela noite da palavra. Nasce aquele por quem ela orava, como ela disse aqui: por este menino orava eu, aleluia. Então Ana, ela vai dar à luz a este menino, a quem ela põe o nome de Samuel, que significa pedido de Deus, pedi a Deus, aquele que eu pedi de Deus. Então Ana vai cuidar daquela criança, ela vai estar ali dando os primeiros cuidados, amamentando, até chegar o momento em que ela vai levá-lo para o templo e vai deixar ele lá. Porque no dia que ela orou, ela fez um voto a Deus, e ela disse: Deus, se o Senhor me der um filho varão, um filho homem, eu entregarei para o Senhor todos os dias da sua vida. E aqui no versículo 27, ela está de volta no templo, ela está entregando o filho dela lá, para ser treinado pelo sacerdote Eli, para ser um oficiante do sacerdócio no futuro. E ela vai dizer para o sacerdote: sacerdote, eu estou aqui, está vendo essa criança? E o sacerdote diz: eu estou vendo. Então, você sabe quem é essa criança? Ele diz: não sei. E ela vai dizer: esse menino é aquele daquele dia. Lembra daquela mulher que o Senhor pensou que estava bêbada? Então era eu estava ali, eu estava orando por este menino. E o sacerdote vai dizer: mas eu não vi ele aquele dia. E ela vai dizer: eu vi. Você não viu, mas você falou sobre ele. Ele ainda não estava aqui no meu ventre, mas com a palavra profética você plantou ele no meu coração, e naquele dia eu vi esse menino, e agora ele está aqui no meu braço, e eu estou dedicando ele ao Senhor. Samuel cresceu no templo, Samuel se tornou um grande homem de Deus, um grande profeta, um grande juiz, um grande sacerdote, que fez uma obra extraordinária em Israel, marcou a história de Israel, e até hoje as suas palavras, até hoje os seus atos estão registrados na Bíblia e servem de ensinamento para nós. Quem nunca ouviu falar de Ebenezer? Quem nunca ouviu falar até aqui nos ajudou o Senhor? Foram palavras ditas por esse grande profeta Samuel. Quem nunca ouviu dizer sobre que Deus, Ele valoriza mais a obediência do que o sacrifício? Quem nunca ouviu dizer: mais vale obedecer do que sacrificar? Foram palavras ditas por esse profeta Samuel. Quem nunca ouviu falar do rei Saul? Quem nunca ouviu falar do rei Davi? Foram pessoas que foram ungidas por esse grande homem de Deus, o profeta Samuel. Está marcado na história, mas este menino nasceu em uma noite de oração, através de uma simples palavra profética. Deixa eu dizer para você: não despreze os momentos de oração, não despreze os privilégios de estar na casa de Deus, não despreze as oportunidades do Senhor na sua vida, porque são essas oportunidades que geram milagres, que transformam não só a sua história, mas a sua geração, e não só a sua história e a sua geração, mas a história e a geração de muitos outros.
outros, amém? E deixa eu ser mais ousado no Espírito para te falar que hoje aqui Deus também está transformando a sua história. Deus também está transformando a sua geração, não só a sua casa, mas de todos aqueles por quem você interceder nessa noite. A unção liberada nesse culto está tocando e transformando realidades que talvez os seus olhos físicos não estão vendo, mas espiritualmente você já está recebendo. E é só uma questão de tempo para você também carregar esse menino profético, e apresentar e dizer: está aqui aquela palavra plantada naquela noite fria de culto e de oração. Aleluia! Nós vamos aprender aqui algumas coisas dentro dessa palavra a respeito da atitude de Ana e do trabalhar de Deus na vida dela. Ana, ela tinha essas situações que eu já te falei. Ela não podia ter filhos, era desprezada por isso, humilhada por isso, e além disso tudo ela tinha uma opositora que era a segunda esposa do seu marido, e aquela mulher afrontava Ana, e ela vivia nessa angústia dobrada, mas nada impedia Ana de ano em ano subir para adorar a Deus. Ana era uma adoradora que não dependia das coisas acontecerem de bom para ela estar adorando. Ana era uma adoradora que não precisava de emoções para adorar. Ela adorava com emoção, mas ela não era movida pela emoção para estar na adoração. Ana era o tipo de mulher que ia para adorar e no caminho era aflita e afligida por palavras de ofensa, mas nada impedia a Ana de subir para adorar. Sabe por quê? Porque Ana tinha um coração focado em Deus. Ela sabia que independentemente da opinião de Penina, ela sabia que não precisava da opinião dos seus vizinhos, que achavam que ela era desprovida da bênção. Ela sabia que o que importava de verdade era a opinião de Deus sobre ela. E uma vez que Deus não a rejeitava, uma vez que Deus não a colocou para fora do templo, uma vez que Deus não zombava dela, então ela estava tranquila para subir de ano em ano e apresentar a Deus sua adoração, suas ofertas e o seu louvor. E aí eu te pergunto: você é um adorador incondicional? Ou nós somos adoradores que estamos sempre dependendo das coisas? Eu adoro no dia que eu estou bem, no dia que eu estou feliz, no dia que está dando tudo certo para mim, no dia que eu estou com dinheiro, no dia que eu estou saudável, aí eu adoro. Mas se as coisas dão errado, se o vento está contrário, aí eu me fecho, eu me tranco, eu não adoro. Eu não quero saber de Deus, não quero saber de Bíblia, não quero saber de culto, não quero saber de nada nesse dia. Nós não podemos ser motivados pelas coisas. Nós temos que ser movidos e motivados pelo nosso amor a Deus, por quem Deus é para nós, por quem Deus significa para nós. Independentemente de qualquer situação, Deus continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. Deus continua sendo o Senhor das nossas vidas, digno de honra, digno de glória, digno de louvores. Nós não podemos adorar a Deus só no dia que estamos felizes. Nós não podemos servir a Deus só no dia que nós estamos de bem-estar, animados. Que mais eu escuto os outros falar: eu estou desanimado. Desanimado por quê, meu irmão? Desanimado por quê? Desanimado para quê? Não tem dessa de estar desanimado, não. O negócio é adorar a Deus em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, em toda circunstância. Porque Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é grande, Ele é eterno, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Aleluia. Então Ana era essa adoradora incondicional. E nesse caminhar da adoração, nesse caminhar de estar na casa do Senhor, Ana ainda sentia as dores das suas aflições. Eu não sei por quanto tempo foi esse ciclo de estar indo adorar, de sofrer, de chorar. Não sei quanto tempo durou até esse dia em que Ana, ela vai dizer um basta. E aqui eu aprendo mais uma coisa com Ana. Nós precisamos olhar para a nossa vida e avaliar o momento de dar um basta às oposições do inimigo.
Não é porque a Bíblia nos ensina a ser adoradores incondicionais que nós temos que estar sendo sujeitos, submissos a imposições do mal. O que eu quero dizer com isso é que precisamos adorar sem dinheiro, precisamos adorar quando a família não está bem, precisamos adorar quando não estamos saudáveis, mas não quer dizer que temos que aceitar e nos sujeitar a estar sem dinheiro, que temos que nos submeter a uma família perturbada para sempre e a um corpo doente e a outras situações adversas. Submissão somente a Deus, porque se é algo que não vem de Deus, e com certeza a falta de dinheiro, a destruição de família e a enfermidade não vem de Deus, então nós temos que chegar o dia de dizer: basta, muda, Senhor, a minha história e a minha realidade. Aleluia! Aleluia. E chegou esse dia na vida de Ana. Ela vai dessa vez, aleluia, e ela vai orar e vai falar assim: Deus, muda a minha história. Aleluia. O Senhor sabe que eu não preciso da minha história ser mudada para eu estar aqui. Se o Senhor mudar, eu estou aqui. Se o Senhor não mudar, eu estou aqui do mesmo jeito. Mas eu sei que o Senhor tudo pode fazer. Então olha para mim, Deus, eu preciso de um filho. Olha para mim, Deus, muda, trabalha no meu ventre, me cura, faz alguma coisa, Senhor. Porque quando o Senhor fizer, eu vou entregar este filho nas tuas mãos para servir ao Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana. Meu irmão, minha irmã, não se sujeite às imposições do inimigo. Você sabe o que Deus tem de melhor para você. Você sabe o plano de Deus na sua casa. Você conhece as profecias de Deus de cura e de milagre para a sua vida. Então levante-se nessa noite e diga não para o inimigo. Diga não aceito o que o inimigo está impondo. Diga não aceito o que o inimigo está querendo me aprisionar. Eu não vou me submeter às palavras e ações do maligno, porque eu vou viver o que Deus tem para minha vida, as promessas, os propósitos, os planos, as profecias do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ana não aceitou. O meu destino não ter filho. Esse negócio de destino é uma das maiores mentiras de Satanás para manter as pessoas na escravidão. Quem escreve a tua história, meu irmão, é Deus. Na medida que você vai crendo e vai vivendo de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Aleluia! Então, Ana vai se levantar contra a situação e vai se sujeitar a Deus. Em oração, quer vencer a adversidade, é se humilhando nos pés do Senhor, igreja, é se prostrando em adoração, em oração e em jejum a Deus. É assim que a gente vai vencer. Aleluia. Se por um lado você tem que se levantar contra o mal, você precisa se prostrar diante de Deus. É prostrado que nós vencemos e ficaremos de pé. Glória a Deus. Então Ana, ela toma essa atitude, mas no meio daquela oração, ela vai fazer um voto a Deus. E eu não posso deixar de falar desse voto. O voto dela foi o seguinte: Deus, me dá um filho varão, me dá um filho homem, mas esse filho não vai ficar para mim, vai ser meu filho, mas eu entrego ele para o Senhor. Sabe o que é isso? É priorizar a glória de Deus. Glória a Deus. É olhar a nossa vida na ótica do que eu preciso oferecer para Deus, daquilo que o próprio Deus me dá. Eu preciso ofertar para Ele, porque toda a minha vida, as minhas bênçãos e vitórias não são primeiramente para a minha glória, mas são para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia! Isso é diferente da oração egoísta, da atitude egocêntrica que só foca no homem, é só satisfação própria, é só a glória humana, é só a soberba humana. Mas quando nós oramos visando a glória de Deus, eu quero um bom emprego para ter uma boa vida, mas vai ser para a glória de Deus. Eu quero uma boa casa, eu quero um bom carro, uma boa família, eu quero coisas boas para minha vida ser bem sucedida, mas vai ser para a glória de Deus. É para glorificar, é para mostrar ao mundo que tem um Deus vivo, é para que as pessoas olhem para a minha bênção e não me vejam acima das outras pessoas, não, para que as pessoas olhem para a minha bênção e vejam a grandeza do Deus que eu sirvo.
voto. E Deus ouviu o seu clamor, igreja. Deus ouviu a sua oração. E foi interessante porque o sacerdote não entendeu o clamor de Ana. E muitas vezes nós passamos por esse momento onde as pessoas não conseguem entender a nossa dor. Elas não conseguem discernir o momento que nós estamos passando. E por isso somos criticados pela lágrima, criticados pela intensidade da oração, ou criticados pelo silêncio até. Mas não se preocupe com as críticas, permaneça no seu lugar clamando a Deus. Talvez seu marido não te entenda, sua esposa também não, seus filhos não estão te entendendo, os seus vizinhos, sua família não está compreendendo o porquê das lágrimas, o porquê do choro, o porquê do clamor, o porquê do jejum, o porquê do esforço. Não estão entendendo isso. Não se preocupa, fica na paz, porque Deus já entendeu o seu coração. Aleluia! E então o sacerdote vai dizer para ela: seja feito conforme você pede a Deus. Então, sabe o que é isso? É uma palavra que sai da boca de um homem ungido, e é uma palavra que vem direto do trono de Deus. Nós precisamos aprender a pegar as palavras que Deus libera para as nossas vidas. Entender que uma pregação não é um discurso. Uma pregação não é uma palestra. Uma pregação são as palavras de Deus, proféticas, que estão sendo liberadas para transformar a nossa história. Porque quando nós tivermos essa visão, o pregador está ali, o que ele está falando ali na Bíblia, da Bíblia, o que ele está falando com base na Bíblia, é Deus falando na boca dele. Então eu vou ficar atento, eu vou ficar ligado, eu vou pegar as palavras que estão sendo liberadas ali e aplicar elas na minha vida. Quando nós entendermos por esse lado, nossa história nunca será mais a mesma, e nunca será apenas mais um culto. Nunca será apenas mais um dia de ir na igreja, mas será um dia de transformações, de geração de vida. Tenha essa mentalidade por amor a Deus e por amor à sua própria alma. Entenda isso. Pregação não é discurso, pregação não é palestra, pregação não é comício, pregação é palavra profética da boca de Deus para transformar a nossa vida. Aleluia! E ela pegou aquilo. Irmãos, ela recebeu aquela palavra, ela creu naquela palavra. Quantas vezes Deus fala com a gente no culto e nós não cremos? Quantas vezes Deus fala com a gente no culto e nós não entendemos, e nós não recebemos, e ficamos dizendo: ah, eu fui no culto, Deus não falou nada comigo, enquanto Deus está falando desde o começo, desde o primeiro momento de oração, desde a palavra inicial, desde os louvores, Deus já está falando. Aleluia! É porque nós estamos focados somente em um tipo de Deus falar. Nós estamos focados somente naquela palavra, Deus está mandando te dizer, ou naquela palavra, assim diz o Senhor. Deus fala dessas formas, é claro que sim, mas nem sempre será assim. Deus está falando nas linhas e nas entrelinhas dos louvores, das orações e também da pregação. Basta estar atento, porque você vai discernir muita coisa que Deus já falou aqui hoje, e Deus vai continuar a falar. E quando você discerne isso e pega isso para o seu coração, meu irmão, você sai com uma semente de vitória plantada na tua alma. E foi assim que ela saiu dali. Ela ouviu a palavra, ela recebeu a palavra, e ela já não está mais triste. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Ela dobra o joelho triste, ela está orando triste, ela está falando das angústias da sua alma. Mas quando ela entende que Deus fala com ela crê tanto naquilo, que ela agora já está feliz. É essa a reação que Deus espera minha e sua. Uma vez que Deus falou, meu irmão, creia, se apodere dessa palavra, abraça ela dentro de você, e acredita que na voz de Deus a tua situação já foi mudada. Apesar de que no teu ventre a criança ainda não está sendo gerada. Que é isso? Você sai de um culto como esse, você sai do momento de oração, a sua vida, fisicamente falando,
pode continuar a mesma coisa. Você vai para sua casa, você vai dormir, você vai amanhecer amanhã, vai para o seu trabalho fisicamente falando, mas espiritualmente já foi tudo transformado. Essa é uma questão de tempo. No caso da criança, foi uma questão de no mínimo 9 meses. No seu caso eu não sei. Eu só sei que vai chegar a hora que aquilo que Deus planta na sua vida num culto como esse vai vir à luz. E você vai conseguir apresentar o fruto dessa semente da palavra na sua vida. Quem recebe, levanta as duas mãos e aplaude. E então Ana vai, e ela gera aquela criança, e ela espera o tempo certo, e quando chega o tempo certo, o neném nasce, e ali vão passar os tempos da amamentação, dos cuidados iniciais da vida de uma criança, onde o menino não podia ficar longe da mãe, até que vem o dia em que ela vai cumprir o seu voto a Deus. E quando ela vai ali, ela apresenta ao sacerdote aquela criança, e ela vai dizer: está aqui. Por este menino orava eu. Sabe o que eu aprendo com Ana aqui, meus irmãos? Eu aprendo que ela foi fiel a Deus na hora da bênção. Ela foi fiel na bênção. É mais difícil ser fiel na bênção do que ser fiel na luta, você sabia? Porque a bênção estraga o coração de quem já tinha a índole de não ser fiel. Deixa eu explicar. Tem gente que é muito fiel quando está na prova, é fiel, é temente, é obediente à palavra de Deus, mas aí quando vem a bênção, se esquece do Senhor, vira as costas para Deus, acha que conquistou, é porque foi inteligente, é porque foi forte, é porque foi mais esperto. Não permita que o seu coração seja esse coração ingrato, mas que seja um coração agradecido quando a vitória chegar, quando a promessa cumprir, quando Deus tirar você desse nível de tribulação. Não se esqueça do Senhor, e não se esqueça daqueles que Deus usou para abençoar a tua vida. Não se esqueça de quem esteve com você na hora da tua lágrima, na hora da tua dor. Eu já falei isso aqui um tanto de vezes, vou falar de novo. Tem muita gente que eu conheço que esteve na igreja, chegou derrotado, fracassado em todas as áreas, espiritual, financeira, familiar. Deus pegou do poço, do profundo do abismo, levantou, honrou, prosperou, alegrou, renovou, ministeriou, abençoou. E quando estava num patamar, eu senti de Deus, eu estava orando já há algum tempo, e eu senti do Senhor de não fazer mais parte deste ministério. Amém, vai na paz. Só que aí minha mente começa a pensar, quando estava na treva, quando estava na lama, o Senhor o resgatou através da oração dessa simples igreja, desses simples irmãos. Mas aí quando Deus eleva, a pessoa já se sente que aqui é pequeno, aqui não é digno mais da presença. Isso se chama ingratidão, falta de reconhecimento. Ana foi lá, profeta Eli, sacerdote Eli, está aqui o filho. Por este menino eu orava naquele dia. E eu vim aqui agradecer primeiramente a Deus, mas eu vim aqui também reconhecer e entregar esse menino na tua mão e reconhecer que foi a palavra profética da sua boca que gerou essa criança no meu ventre. Diga glória a Deus. O caráter de gratidão a Deus e as pessoas que nos abençoam, isso tem muito valor no mundo espiritual. Seja uma pessoa grata, seja uma pessoa fiel na hora da bênção. E Ana foi, e ali o menino ficou na casa do Senhor. Ele ficou ali e foi uma bênção, e foi crescendo. Mas e na casa de Ana? E na casa de Ana estava faltando um menino com o sobrenome de Ana. Estava faltando um menino lá. Mas Deus não deixa nada faltando para aqueles que se entregam por completo a Ele. Meu irmão, minha irmã,
Entende uma coisa que eu vou te falar aqui muito forte, muito séria. Como tudo que eu estou falando aqui é forte e sério, entende essa parte aqui também. Tudo que você entrega para Deus, dedica, sacrifica, oferece, apresenta, não fica perdido. O Senhor, Ele vai honrar a sua entrega muito mais além do nível que você entregou. Guarde essa palavra. Aleluia. Ana entrega aquele menino para Deus. E Deus olha para Ana e vê: você precisa de menino, você precisa de criança, Ana. Você está uma mulher meio amarga, você está sentindo falta de uma criança, você precisa de uma criança. E Deus olha para ela e fala: eu não vou deixar você sem filho. Você me deu um sacerdote novo, você me deu um profeta e um juiz, que é o seu filho. Então eu vou te honrar com mais 5 filhos. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus deu para Ana mais 3 meninos e 2 meninas, para alegrar o coração daquela família. Diga glória a Deus. Tudo isso que eu estou falando está escrito aqui, meus irmãos. Está escrito aqui na palavra do Senhor, para que você saiba que o nosso Deus, Ele é um Deus que honra. Deixa eu procurar aqui onde está o versículo que fala dos filhos de Ana. Está aí no capítulo 2. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Capítulo 2. Para não ficar só aqui nas minhas palavras, para você ver, porque eu tenho uma outra mensagem em cima dessa aqui. Aleluia. Vamos lá. Versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e deu à luz 3 filhos. 3 filhos e 2 filhas, enquanto o jovem Samuel crescia na presença do Senhor. Está vendo? É assim que Deus faz. Então vem comigo para a gente encerrar essa palavra. Isso já foi cantado aqui nessa noite. Eu fiquei muito feliz que enquanto Deus me dava a mensagem ali, essa parte da mensagem foi cantada aqui. Eu acho muito lindo como o Espírito Santo faz. E aí, o que foi falado? Que eu vou falar aqui agora. Que o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando, segundo o poder dele que opera na sua vida. Ele é fiel para fazer muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Porque Ana pediu um filho homem. No final dessa história, quantos filhos homens ela teve? 3. Mais 2 meninas ainda. Aleluia. Porque Deus faz muito mais além do que você está pedindo, do que você está pensando. Segundo, Deus ouviu a oração de Ana: me dá um filho varão. Em nenhum momento Ana pediu um filho profeta. Em nenhum momento Ana pediu um filho sacerdote. Em nenhum momento Ana pediu um filho juiz. Em nenhum momento Ana pediu um filho para ter o nome dele escrito na Bíblia, para a gente estar lendo hoje aqui. Em nenhum momento Ana pediu um filho que fosse ungir os 2 primeiros reis de Israel. Em nenhum momento Ana pediu isso. Mas quando Deus dá a Ana o Samuel, Deus dá a ela um filho que foi profeta, um filho que foi juiz, um filho que foi sacerdote, um filho que marcou a história de Israel. Sabe o que é isso? É Deus fazendo mais além do que você está pedindo, do que você está pensando. É Deus dizendo: Ana, seu pensamento está muito pequeno. Ana, você está pedindo um pouco demais. Como seu pensamento não alcança os meus, porque os meus planos são maiores que os seus, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então, Ana, fica tranquila, eu vou te dar o que você está pedindo, mas eu vou acrescentar mais 5 filhos na sua casa. E o seu filho que você me entregou vai ser profeta, vai ser sacerdote, vai ser juiz. Porque eu sempre faço muito mais além do que está pedindo ou pensando. O que você está pedindo a Deus essa noite? Fica de pé que eu vou orar por você agora. Saiba que o que você está pedindo a Deus